Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de análise e levantamento de requisitos de software. Ainda falando sobre a validação e verificação de requisitos, nessa aula nós falaremos um pouco sobre como fazer a validação dos requisitos com os stakeholders para garantir que as expectativas estão sendo atendidas ou que sejam atendidas. Então, nós vimos que ao decorrer do curso, os stakeholders são as pessoas, né, que são interessadas no projeto. De certa forma, são pessoas tanto internas, que fazem parte da equipe ou que fazem parte da empresa, como principalmente as pessoas externas. São clientes, são usuários finais que muitas vezes vão usar o produto no cotidiano, realizar tarefas no dia a dia. Então, nós sabemos também que os usuários finais, eles não necessariamente têm de ter a experiência ou entendimento técnico da coisa, mas nós precisamos, como aprendemos em aulas anteriores, escrever de certa forma ou ilustrar de certa forma um contexto que eles consigam entender, que eles consigam absorver o que vai ser feito, como que vai funcionar, como que vai ser utilizado e etc. Então, esse conteúdo, de certa forma, nós vamos abordar a importância da validação dos requisitos com esses stakeholders e aqui vai haver algumas técnicas que nós podemos utilizar para facilitar essas validações, beleza? Vamos lá. Por que a validação dos requisitos é importante com os stakeholders? A validação dos requisitos com stakeholders é essencial por várias razões. Então, eu numerei algumas aqui. A primeira delas é a garantia da adequação às necessidades. O que é isso? Vamos lá. Os stakeholders são as pessoas que usarão o produto final ou se beneficiarão dele. Validar os requisitos com eles é uma maneira de garantir que o produto esteja alinhado com as necessidades reais. Saber se está atendendo ou se está sanando as dores que eles possuem no cotidiano. Segundo, redução de riscos. Ao envolver os stakeholders na validação dos requisitos, os potenciais problemas e mal-entendidos são identificados precocemente, o que permite a sua correção antes de avançar no desenvolvimento. Então, quando você faz uma validação com o stakeholder, você mostra em que caminho, em que pé está sendo tomado o projeto, o que vai ser desenvolvido, o que vai ser customizado, o que vai ser criado, qual que é a nova funcionalidade, o que ela vai fazer, o que ela vai trazer de benéfico para dentro da ferramenta. Você também consegue saber se o stakeholder usando aquilo no dia a dia realmente ele vai ter um ganho benéfico, se vai facilitar o dia a dia, se vai facilitar as tarefas, os deveres que ele possui, se vai otimizar o tempo dele, enfim, ou se vai trocar 6 por meia dúzia, ou se você realmente está gastando um tempo de desenvolvimento para algo que ele nem vai usar, que ele nem vai olhar, ou que talvez ele já faça em algum outro lugar que você só está colocando dentro da ferramenta. Terceiro, melhoria da comunicação. A validação dos requisitos promove uma comunicação mais clara e aberta entre a equipe de desenvolvimento e os stakeholders, permitindo que as expectativas sejam esclarecidas e compreendidas por ambas as partes. Que eu já comentei em aulas passadas, galera. Então, assim, muitas vezes os stakeholders eles vão propor alguma solução da dor que eles possuem, alguma otimização das tarefas que eles realizam no dia a dia. E muitas vezes o que eles proporem, ou a ideia que eles trouxerem a vocês, não vai ser necessariamente viável construir, não vai ter uma facilidade de construção, ou vai ser literalmente inviável. O desenvolvedor, por conhecer a arquitetura do sistema, vai falar: olha, isso daqui não convém fazer, porque se eu mexer aqui ou acrescentar isso, vai bagunçar XPTO de coisas na ferramenta. Então, aqui, quando você faz a melhoria da comunicação, você também consegue transpassar as dores dos stakeholders para o desenvolvedor ou para os desenvolvedores. E a mesma coisa, você também consegue mostrar para o usuário que a sua equipe de desenvolvimento também tem algumas dificuldades, que o sistema tem algumas limitações,
que não é tudo que consegue criar, que não é tudo que dá para fazer e chegar a uma acordância real aqui. Número 4. Economia de tempo e recursos. Corrigir problemas após o desenvolvimento pode ser caro e demorado, como eu já mencionei em aulas anteriores. A validação prévia dos requisitos reduz a probabilidade de rastreamento e economiza recursos. Então você economiza tempo, você economiza dinheiro, você economiza muita coisa e principalmente você economiza estresse. Porque se você entrega algo errado ao usuário e ele fala que não está aderente ou que não é aquilo que ele pediu, cara, você vai ter muita dor de cabeça. Aí você vai ter que ouvir cliente batendo em você, usuário batendo em você, e você muitas vezes vai ter que ouvir a sua própria equipe batendo em você, porque você deixou ser desenvolvido algo que talvez não tenha sido verificado, não tenha sido validado, não tenha sido corrigido. Então a sua própria equipe também vai ficar puxando a sua orelha nesse momento. E aí nós temos algumas práticas que são recomendadas para fazer a validação desses requisitos. Então, primeiro, identificar os stakeholders relevantes. Comece identificando todas as partes interessadas relevantes para o projeto. Isso pode incluir representantes dos usuários finais, clientes, patrocinadores, especialistas em domínio e membros de equipe de desenvolvimento. Então aqui, dentro dos stakeholders, nós temos vários grupos, como vimos em aulas anteriores. Então nós temos que, de certa forma, fazer um depara, cruzar todas as informações, dores e necessidades de todos eles ou da maioria que possível e trazer aquilo que é o aderente para a maioria. Por quê? Olha só. O usuário final ele tem uma dor porque ele precisa usar alguns recursos e funcionalidades para otimizar o dia a dia, para diminuir o tempo ou para principalmente facilitar o que ele faz como trabalho, né? Como tarefas no cotidiano. Os clientes, eles querem algo que também funcione de certa forma dentro da esteira, dentro do que é proposto. Já o patrocinador é o cara que está patenteando o seu custo, a sua ferramenta. Muitas vezes o patrocinador é o que está pagando o seu salário, é o que está pagando, muitas vezes, aonde a empresa está alocada, é o que está pagando as tecnologias, pagando a hospedagem, os servidores e etc. Bom, segundo, envolver os stakeholders desde o início. Inicie o processo de validação desde a fase inicial do projeto. Isso permite que os stakeholders influenciem os requisitos desde o início e evita que surjam desentendimentos posteriormente. Então, o bacana aqui, pessoal, é que todos os momentos que houver novos projetos, principalmente aqueles que estão iniciando do zero, ou aqueles que já foram entregues e há customizações e que essas customizações vão se iniciar do zero, é legal envolver o stakeholder e deixar que ele acompanhe desde o início, que futuramente não haja imprevistos, que principalmente não haja desentendimentos. Chegar lá na hora da entrega e falar, olha, mas eu pedi isso e não tem. Ou, olha, eu pedi aquilo e não tem. Ou, olha, você me entregou o que não precisava. Olha, isso daqui não era necessário. E causar conflitos, causar gargalos. Então não tem necessidade. Então uma das premissas de recomendação é envolver os stakeholders desde o início. Precisa ser todos os stakeholders? Não. Aqui é uma lista de colocar os stakeholders externos, as partes interessadas no qual está pagando pela ferramenta, que está usando a ferramenta, que vai fazer a usabilidade dela em alguma forma ou em algum momento. Beleza? Agora sobre número 3. Realizar entrevistas e workshops. Nós tivemos aulas detalhadas para falar sobre. Realize entrevistas individuais ou workshops com os stakeholders para obter insights sobre as suas necessidades, expectativas e prioridades. Então, necessidade é uma coisa, expectativa é outra e prioridade é uma terceira completamente diferente das duas anteriores. O que é premissa? A prioridade. A expectativa é aquilo que talvez ele dissesse que
esperava que a ferramenta tivesse ou que gostaria que a ferramenta futuramente tivesse aquela tal funcionalidade. Então, é necessário você saber fazer a separação desses três para você melhor se enquadrar as esteiras de backlog e desenvolvimento futuramente. Olha só, essas sessões ajudam a esclarecer requisitos e a descobrir requisitos adicionais que podem ter sido ignorados inicialmente. Então entra muito naquele contexto já mencionado, possa ser que os requisitos ou as necessidades, funcionalidades que os usuários venham a pedir, principalmente no início do projeto, você fale que talvez não seja necessário, que talvez não seja prioridade, que talvez seja complexo. Só que ao andar da carruagem, à medida em que o projeto for acontecendo, à medida em que for havendo entregas, for sendo realizados testes, possa ser que aquilo que foi ignorado no começo, no passado, possa vir a fazer sentido no presente. Então é interessante se atentar a isso também. 4. Prototipagem e demonstração. Crie protótipos ou demonstrações do produto para os stakeholders, permitindo que eles visualizem e interajam com o que está sendo proposto. Isso facilita a compreensão e validação dos requisitos. Bom, galera, aqui entra muito no contexto do que já foi mencionado sobre a POC. Se possível, crie POCs, disponibilizem para os clientes, para os usuários testarem, estressarem, entenderem como vai funcionar, qual que é o segmento, como que vai acontecer, para eles entenderem as expectativas e saber se está em acordância ou não. Quinto, feedback interativo. Solicite feedbacks regulares dos stakeholders à medida em que os requisitos são desenvolvidos. Isso permite que influenciem as decisões e façam ajustes durante o processo. Então, sempre que houver o desenvolvimento e haver os testes internos, disponibilize para os clientes fazerem testes externos antes de subir aquela funcionalidade para produção. Porque aí você vai ter o produto na base de teste, por bem dizer, e é mais fácil do desenvolvedor trabalhar do que retirar aquela funcionalidade em produção. Então, qual que é a premissa? Sempre haver dois tipos de validação. Primeiro é a validação interna, para os membros da equipe, os responsáveis por aquilo, saber se o que foi desenvolvido está de acordo com a proposta comercial, está de acordo com as solicitações, está de acordo com o que foi solicitado, está de acordo com a maioria do que foi pedido. E se estiver legal, né? Óbvio que sempre tem uma rebarbinha ou outra para fazer, alguns ajustes aqui, outros ali. Fez os ajustes, faz uma segunda bateria de testes, que é o quê? Realização de testes externos, ou seja, é os testes que a sua equipe ou você vai realizar, porém com a ajuda ou com o acompanhamento dos stakeholders externos, dos clientes, dos usuários e etc. E aí você vai mostrar a eles o que foi feito, como funciona, qual que é a premissa, se precisa melhorar algo, se dentro daquilo precisa acrescentar, se precisa complementar, se está aderente ou não, para então subir aquilo em produção. Então, essa parte de interatividade entre equipe e cliente é muito importante. Sexto, utilizar ferramentas de gerenciamento de requisitos. Então, já vimos algumas ferramentas, né? Porém, como eu mencionei, existem 1001 ferramentas disponíveis atualmente. Então, utilize ferramentas de gerenciamento de requisitos que permitam o compartilhamento, a revisão e o rastreamento das alterações feitas nos requisitos pelos stakeholders. Então, tenha algo que todas as pessoas, ou pelo menos a maioria, tenha visibilidade, tenha facilidade de abertura, facilidade de execução, facilidade de envio ou de recebimento, se precisar, por um acaso, enviar para algum lugar ou hospedar em alguma ferramenta. Então, para que as pessoas elas consigam também ter interação e ter visibilidade do que está acontecendo, ter o acompanhamento do que está como premissa de se fazer, o que já foi feito, o que foi feito e está em teste, do que foi feito, foi para teste, mas voltou para correção, do que foi feito, foi para teste e teve um aceite e subiu para produção, e assim sucessivamente.
Temos um sétimo, documentar o processo de validação. Então, registre todas as interações e decisões tomadas durante o processo de validação. Isso ajuda a manter o histórico claro e garantir que nenhum requisito importante seja esquecido ou negligenciado. Então, aqui a documentação, como já vimos desde a primeira aula, tecnicamente é o que tem de mais importância para que todo o restante dê certo. Então, seja um cara ou uma pessoa, uma mulher que documente muito bem. Bom, oitavo, aceitação formal dos requisitos. Olha só, isso aqui é interessante. Após a validação e ajustes necessários, formalize a aceitação dos requisitos pelos stakeholders. Isso cria uma linha de base acordada que o guiará ao desenvolvimento subsequente. Então, sempre que houver uma funcionalidade, um recurso ou algo que foi solicitado pelo cliente, você fez o levantamento dos requisitos, teve o desenvolvimento, houve testes, foi validado, o cliente deu ok, cara, de alguma forma formalize. Seja criando um documento e enviando por e-mail, seja enviando propriamente a escrita dentro do e-mail, coloque todos os envolvidos em cópia, coloque principalmente seus superiores, sua diretoria, superiores da pessoa que está fazendo o acompanhamento do outro lado, coloque todas as pessoas de relevância e de importância para ficar no histórico. Porque se futuramente acontecer algum chabu, acontecer algum problema de que, ai, não era para ter sido assim, ou, ai, aconteceu de estar faltando algo, você tem como argumento e tem um histórico para mostrar para a pessoa que aquilo foi feito, aquilo foi validado e aquilo foi aceito. Então, por isso que está daquela forma também. E aí um lembrete que é válido. A validação de requisitos é um processo contínuo e é importante manter os stakeholders envolvidos ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, desde a fase inicial até a sua entrega ou até as suas customizações futuras, beleza? Ao seguir as práticas recomendadas, você poderá garantir que os requisitos estejam alinhados com as expectativas dos stakeholders, que são um dos principais, e, consequentemente, aumentar as chances de sucesso do projeto de desenvolvimento de software. Então, aqui são outras dicas do que nós fazemos no cotidiano como analista de requisitos ou analista de processos. Então, essas coisas é interessante sim de acrescentar, de se agregar nas tarefas do dia a dia, e você vai ver que conforme a aptidão, isso daqui vai virar uma habilidade quase que automática para você nos contextos de projetos, e você vai ver ao decorrer do tempo que tudo vai ficar mais fácil, mais simples e mais organizados. Bom, essa foi mais uma aula do nosso curso de análise de requisitos de software. Espero que vocês tenham entendido, principalmente que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando do curso. E despeço por aqui, fica com Deus e até breve.